Você sabia que algo grandioso está acontecendo agora em nosso planeta e você faz parte disso? Você faz parte desse processo, mesmo que você nem faça ideia e mais, e que esse processo faz com que essa sua e a minha atual reencarnação seja a mais importante até agora nessa nossa estrada evolutiva. Então nós vamos entender esse processo, porque ele faz com que essa nossa reencarnação seja a mais importante, sem sombra de dúvidas. Então, para que a gente entenda tudo certinho, eu peço que você fique comigo até o final desse nosso vídeo de hoje. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, isso é algo que nós sempre falamos aqui no canal Espírita. A mudança profunda que está para acontecer em nosso planeta, ou melhor, que está para ser concluída. Isso é algo realmente grandioso, uma transição para um mundo muito melhor do que ele é hoje, onde nós deixaremos para trás as dores das expiações e das provas e entraremos no alívio da regeneração. Isso a partir da próxima década de 50, pessoal. Essa é uma transição planetária anunciada pelos espíritos benevolentes lá na codificação e confirmada por outros espíritos como Emmanuel. E por que isso faz com que essa seja a nossa reencarnação mais importante até agora? É que dela, pessoal, depende a nossa permanência aqui na Terra, reencarnados aqui, ou se nós seremos exilados em planetas primitivos inferiores. E esse exílio já está acontecendo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Espíritos endurecidos caminhando pelo mal, pelo orgulho, pelo egoísmo, terão que continuar as suas reencarnações em situações duríssimas em planetas completamente primitivos. Já aqueles que trabalham a sua reforma íntima, o seu melhoramento, a sua aprendizagem e a sua evolução poderão continuar reencarnando aqui na Terra após a próxima década de 50 em uma situação muito melhor que a de hoje. Não é que apenas pessoas perfeitas, santas poderão continuar aqui, mas aquelas que reconhecem as suas más tendências e trabalham para eliminá-las, mesmo que, após terminar essa reencarnação, muitas das más tendências ainda continuem em nós, mas o reconhecimento delas e o trabalho para eliminá-las é o que nos garante a próxima reencarnação no planeta em regeneração, que será a Terra. Então eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, um trecho da nossa super live onde eu falei especificamente sobre esse processo grandioso que nós estamos vivendo, essa atual transição planetária. E pessoal, hoje é quarta-feira, então prepare a sua pergunta sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade, sobre a reencarnação, vidas passadas, enfim, a sua pergunta, porque ela será respondida na nossa super live de perguntas e respostas hoje às 9 horas da noite, e eu espero todos vocês aqui comigo. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou aderir. E sendo membro, você tem acesso ao nosso grupo do canal Espírita no WhatsApp, grupo exclusivo para os nossos membros. Gratidão, pessoal!
O que é transição planetária? Tem muita gente que pode estar entrando aqui, não sabe muito bem sobre transição, alguém que vai assistir depois. Primeiramente, nós espíritas, nós temos sempre que nos basear na literatura espírita. A codificação realizada por Allan Kardec é sempre o nosso norte doutrinário, sempre será, assim como demais obras da literatura espírita, né, após esse trabalho magnífico, importantíssimo do codificador. Então, o espírita sabe que a transição planetária está acontecendo. Por quê? Porque isso está na codificação do espiritismo realizada por Allan Kardec, tá? E também é confirmado em demais obras, por exemplo, psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Franco e outros médiuns, né, que psicografaram mensagens de vários mentores espirituais sobre o tema. Então, lá na codificação do espiritismo está contida a transição planetária, a informação de que nós estamos passando por ela. Mas a transição planetária, pessoal, ela é um estágio, ela é uma mudança de estágio, de categoria. O espiritismo nos fala que há as categorias de mundos habitados. Nós vamos falar sobre isso ainda nessa live. Eu tenho certeza que vai haver perguntas sobre as categorias de mundos habitados. Mas nós temos os mundos, né, os planetas primitivos. Nós temos, então mais para frente a gente vai falar mais em detalhes como são cada planeta, né, em cada categoria. Nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que é o nosso caso agora. Os mundos regenerados, mas antes do mundo se regenerar, ele passa por um período de regeneração, que é o período que nós estamos prestes a entrar, né? Então, regeneração, depois o mundo regenerado, depois o mundo ditoso ou feliz e, por fim, o mundo celeste, que seria o paraíso, né, que as religiões tentam pregar, tá certo? Então o planeta, ele passa de um estágio para o outro. Não o planeta fisicamente, os espíritos que aqui estão, né? Mas o planeta, ele passa de uma categoria a outra. Então, por exemplo, a Terra, ela já passou por um processo de transição planetária antes, quando o nosso planeta era um planeta era um planeta primitivo. E ele passou por essa transição e passou a ser um planeta de provas e expiações, que é o que a Terra é hoje. E agora nós estamos na iminência da conclusão de mais uma transição planetária, onde teremos então um planeta em regeneração, muito melhor do que ele é hoje. Então isso é basicamente a transição planetária. Como eu falei para vocês, está na codificação. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na página 57 de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, ele diz que a Terra, ela atingiu o seu período de transformação e que de mundo de expiações ele passará para a regeneração, e então os homens serão felizes. Então a transição planetária, ela está confirmada na codificação. Esse é apenas um exemplo. Há vários e vários outros, né? Principalmente no livro A Gênese, é falado muito sobre transição planetária. Agora, algo também que a gente sempre fala e que gera um pouco de controvérsia. O início da transição e o final da transição. Geralmente, nós dizemos que é esse atual processo de transição planetária, porque assim, não há uma data certa, tá? Não há uma confirmação exata. Mas a gente fala que ela teve início por volta de 1750, por ali, né? Se fala muito em 1757, que foi 100 anos antes do advento do Espiritismo. O advento do Espiritismo se deu com a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857. Então,
muitos espíritos já deram conta de que a transição ela teve início mais ou menos 100 anos antes da publicação de O Livro dos Espíritos, tá? E o que acontece? Lá na Gênesis, né, no capítulo 18, é muito importante o espírita ler Kardec, tá bom? Então lá na Gênesis, né, no capítulo 18, é um capítulo incrível, tá? O livro inteiro é incrível, né? Mas capítulo 18 é bem bacana mesmo. Então, lá tem uma mensagem de um espírito, né? O Dr. Barry, e ele diz que a transição começou mais ou menos 100 anos antes. Então, se a Gênesis foi escrita, se não me engano, foi publicada em 1868, então, mais ou menos 100 anos antes, 1768. Então tudo é mais ou menos, né? 1757 para 1768, 9 anos. Então realmente foi por ali que teve início esse atual processo de transição planetária, tá certo? Nós ficamos mais ou menos aqui com 1757. Agora, é interessante porque esse é um período antes da Revolução Francesa, mas bem pertinho da Revolução Francesa. Pode ser que aquela convulsão que estava acontecendo no planeta na época, né? Não que a Revolução Francesa de imediato ela tenha atingido o planeta inteiro, mas até espiritualmente, né? Então talvez a Revolução Francesa tenha sido o sinal de que nós estávamos adentrando na transição planetária, tá certo? Agora, e o final da transição planetária? Por que 2057? Porque nós ficamos então com a data de 1757, tá certo? E Emmanuel, o mentor espiritual do nosso amado Chico Xavier, disse, através do Chico, ao vivo, em entrevista ao programa Pinga Fogo de 1971 da TV Tupi, o programa com a maior audiência da história da televisão brasileira, lá Emmanuel disse ao vivo através do Chico que esse processo de transição ele duraria 300 anos. Então, se ele teve início em 1757, nós ficamos com mais ou menos a data de 2057 para esse estágio, para esse atual processo de transição terminar. E eu queria agradecer você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!